Certamente você já se perguntou como um país pode ser pobre se ele pode imprimir seu próprio dinheiro. Hoje vamos abordar um tema curioso que pode esclarecer e talvez até levantar mais perguntas. Dinheiro segue sendo um tema intrigante para se falar. A criação de dinheiro pelos governos e seus bancos centrais é uma solução bastante apelativa, especialmente em tempos de crises econômicas graves. No entanto, a história nos mostra que imprimir dinheiro em excesso quase sempre resulta em péssimos negócios. Não é necessário voltar muito atrás para refletir sobre os impactos de ligar a máquina para imprimir dinheiro. Um exemplo mais recente e conhecido é o da Venezuela, onde os gastos públicos obtidos são financiados pelo Banco Central por meio da emissão de títulos bancários. Observe-se que o resultado foi que a Venezuela causou hiperinflação por mais de 4 anos. O país encerrou 2020 com uma taxa de inflação próxima a 4.000%. Isso ocorre porque, quando há uma certa quantidade de bens em um país, em um curto período de tempo, a quantidade de dinheiro na economia aumenta, os preços também aumentam. Isso acontece porque há muito mais dinheiro circulando, mas a mesma quantidade de bens disponíveis. A maioria das empresas e fábricas não pode aumentar sua capacidade de produção imediatamente, então a única alternativa para atender ao aumento na demanda é elevar os preços. Os consumidores tentam antecipar o aumento dos preços e rapidamente se desfazem do dinheiro. Como resultado, o Banco Central é solicitado a imprimir mais notas, pois elas estão sendo usadas cada vez mais rápido, o que gera uma inflação ainda mais alta do que o padrão. Esse ciclo se repete, criando um desafio econômico significativo. Em um cenário sombrio, onde os Estados Unidos despejaram trilhões de dólares no mercado, a pergunta ecoava: por que a hiperinflação não se abateu sobre a nação? Qual era o limite para a dança imprudente da impressora de dinheiro? Há tempos atrás, o papel moeda era lastreado em metais preciosos, como o ouro. O padrão ouro, como era conhecido, impunha disciplina monetária. A oferta monetária estava rigidamente vinculada às reservas de metais preciosos mantidos pelos bancos centrais. Quem ousasse apresentar uma nota ao banco, poderia trocá-la por ouro. Era uma época de equilíbrio, de confiança sem valor real. Mas, em 1971, o mundo cambaleou. Os Estados Unidos, atropelados na Guerra do Vietnã, enfrentaram um dilema. A máquina de imprimir dinheiro girava freneticamente, e os cofres de ouro não acompanhavam o ritmo. O padrão ouro-dólar, outrora sólida como rocha, ruiu. As moedas, antes lastreadas em metal, agora flutuavam à deriva, ancoradas apenas na fé global. A confiança, essa frágil dama, sustentava o sistema. E assim, os Estados Unidos abandonaram o ouro, como uma amante desiludida. O papel moeda, antes respaldado por algo tangível, passou a ser uma promessa vazia. A confiança, outra sólida como o metal precioso, agora emparelhou no ar, sustentando o valor das notas. A máquina de imprimir dinheiro continuava sua dança, mas o último havia se falhado. E o mundo assistiu, com olhos inquietos, enquanto a tragédia acontecia. Os Estados Unidos agora têm capacidade de imprimir dinheiro sem a necessidade de tê-lo respaldado em ouro. Isso é possível graças à Reserva Federal, o Banco Central do país, que pode criar dinheiro digitalmente e injetá-lo no mercado em apenas dias. Por exemplo, em apenas 3 meses em 2020, a Reserva Federal injetou 3 trilhões de dólares na economia. Esse dinheiro era tão abundante que podia comprar todos os bens produzidos pelo Reino Unido em um ano inteiro. A capacidade dos Estados Unidos de tirar dinheiro do nada é impressionante. A Reserva Federal imprime dinheiro para comprar títulos de dívida emitidos pelo Tesouro dos Estados Unidos, permitindo que o governo gaste sem aumentar impostos. Mas, com tanto dinheiro adicional flutuando pela economia durante uma crise, como a crise de 2020, por que não houve hiperinflação? A diferença radical na natureza do dólar americano, enquanto a Venezuela imprimiu bolívares que ficaram presos dentro do seu próprio país, o dólar é a moeda de reserva mundial.
Portanto, muito do dinheiro criado pelos Estados Unidos está sendo usado por outros países, mantendo uma inflação doméstica baixa. Este truque tem permitido ao Congresso dos Estados Unidos aprovar enormes pacotes de estímulo, como o recente pacote de 1,9 trilhões de dólares que incluía pagamentos diretos de $1.400 para milhões de americanos. Porém, este dinheiro criado do nada já está começando a mostrar seus efeitos, com a dívida pública dos Estados Unidos atingindo 29,6 trilhões de dólares, 123% do PIB em 2021. Alguns democratas e republicanos questionam se há um limite para essa impressão de dinheiro. O limite poderia ser a substituição do dólar americano como moeda de reserva mundial, mas isso já é bem provável nos próximos anos. Outro limite é a inflação, que já está aumentando rapidamente. A taxa de inflação nos Estados Unidos é a mais alta dos últimos 40 anos, com a taxa de maio de 2022 sendo de 8,6%. Este aumento na inflação é preocupante para investidores, empresas e políticos, pois a Reserva Federal tem como meta a inflação de 2% ao ano. Se a inflação continuar a acelerar, poderá forçar a Reserva Federal a reagir, possivelmente aumentando os juros e enfraquecendo a economia. Portanto, se a inflação exceder permanentemente sua meta, o Fed poderia aumentar as taxas de juros para reduzir a oferta de dinheiro na economia e controlar a inflação. Além disso, os Estados Unidos, como emissor da moeda de reserva mundial, têm uma vantagem significativa em relação a países menores, pois a demanda global por dólares é alta, o que ajuda a manter a estabilidade da moeda. No entanto, é importante ressaltar que o aumento da dívida pública e a impressão excessiva de dinheiro podem ter consequências a longo prazo, como a desvalorização da moeda e a perda de confiança dos investidores. Por isso, é essencial que os governos ajam com responsabilidade ao lidar com políticas monetárias expansionistas. Ao analisar o papel dos bancos centrais na criação de dinheiro e no controle da inflação, é fundamental compreender os desafios e as complexidades envolvidas nesse processo. A transparência, a prestação de contas e a adoção de políticas econômicas sólidas são essenciais para garantir a estabilidade financeira e o bem-estar econômico de um país. Essa é uma conversa séria, mas também esclarecedora. Lembre-se, quanto mais você souber, mais bem equipado estará para enfrentar os desafios futuros. Fique sempre informado. Se você achou esta análise útil, deixe seu like e inscreva-se para se aprofundar no mundo do dinheiro, da economia global e outros assuntos que despertam a curiosidade em nós. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e colegas interessados em compreender as forças que moldam nosso futuro. Obrigado, até mais.